Nívia, ativa o teu som. Estou só ajustando as telas aqui, Susana. Desculpa lá. Não, é que eu não estava a ter certeza que não estavas a ouvir. Estou a ouvir. Estava ajustando só a tela. Então, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Que está tão... Não, é que eu tive que diminuir aqui o zoom todo e aí fiquei sem os coisinhas dele. Pera lá, só um minutinho. É mais fácil assim. Vou compartilhar a tela assim, assim e assim. Agora sim. Já estamos. Agora sim. Agora estamos em trabalho. E assim fica melhor para mim. Também assim. Então, boa tarde a todos. Eu estou sem visualizar a todos, mas espero que estejam a me ouvir bem, né? Nós tínhamos uma programação de palestra, não é? Um bocado mais técnica para casa, mas não quis deixar de trazer o tema daquilo que estava abordado. Então, vamos abordar hoje aqui o magnetismo e a prece. Nós temos falado muito na casa a respeito do magnetismo, né? É uma ciência e vamos fazer a junção dela com a ciência, com algo que está muito próximo, que todas as pessoas pelo menos só pensam nela, vinculadas a uma religião, né? Que é a prece. E vamos fazer aqui esse estudo, porque eu também não sou doutora no conhecimento do magnetismo, mas até aqui eu acho que é bem elucidativo para todos nós entendermos tanto da ciência como da união dessa ciência com a religião ou com a ligação com o mais alto. Também gostaria de frisar que hoje, ou seja, amanhã, no dia 18 de abril, estaremos a completar 164 anos do Livro dos Espíritos. E é exatamente a junção, né, que Kardec nos traz na tríade do ensinamento do Espiritismo, religião, filosofia e a ciência. E aqui, hoje, juntando a ciência e a religião, que nós iniciamos nosso trabalho dessa tarde. Vamos entender primeiro por que é considerado o magnetismo como uma Nívia, lei desculpa. do universo. Oi? Sim, Susana? Desculpa interromper. Toda a gente está a ver os slides da Nívia? Não, não se vê nada, Nívia. Nada? Já vão ver, peraí. Não vê texto, você vê imagem? Não, não se vê nada. Só diz Nívia iniciou o compartilhamento dela, mas está tudo escuro. Que estranho. Eu vou tentar de Eu outra pensei vez. Eu que vou era só o interromper e meu, vou iniciar desculpa. outra vez. Pronto, eu que não te queria interromper. Pensei que era só o meu Tudo e que bem, tu tudo irias bem. depois, mas a verdade é que dava tudo. Ok. E agora, vem? Agora Pronto. ok. Pronto, ótimo. Só não sei se entrou com som, mas eu espero se na altura não entrar a gente mexe outra vez. Então, seria o magnetismo como uma... Porque o magnetismo não foi inventado por ninguém. Ele existe desde toda a eternidade. Podíamos pensar que por ser uma ciência fosse algo, não é, que estivesse ligado simplesmente ao querer dos homens. E não é não é por aí que está o magnetismo. É com efeito, o fluido é a atração, lei única do universo. É a fonte dos movimentos moral, material e intelectual. É a fonte do progresso. Allan Kardec nos traz isso na Revista Espírita de julho de 1869. E é uma leitura que eu recomendo, juntamente com o Pentateuco, como é óbvio, mas todo o material que é trazido na Revista Espírita é de extrema importância, porque é exatamente a vivência daquela época, aos olhos de Kardec e mesclado com a filosofia que vinha, né, junto com o Espiritismo. Então a gente consegue fazer ali dentro da Revista Espírita as experiências que aconteciam, todos os movimentos que aconteciam no mundo naquela época de Kardec, e tem ali informações importantíssimas para todos nós. Ainda completar
e nos confirmar ainda o magnetismo como essa lei do universo. O magnetismo é um fenômeno da vida por constituir manifestação natural em todos os seres. Esse grifo é meu, né, para que a gente grave bem que o magnetismo é um processo, ou seja, é um fenômeno que está ligado a todos os seres. E se a ciência do mundo já atingiu o campo das equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza desse fenômeno, devemos compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Isto está também no Consolador, é Emmanuel que nos traz essa informação sobre o magnetismo. E vamos entender o que é o magnetismo. Sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, bem, se cada criatura assimila de maneiras diferentes, quer dizer que cada um de nós tem esse fluido a circular, ou esse fluido a ser trabalhado de maneira diferente. Cada um de nós está numa sintonia ou num processo diferente devido às nossas estruturas, os nossos andamentos, como ele mesmo disse, moral, intelectual, tudo isso vai ter essa modificação na circulação desse fluido em nós. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. E, completando, o magnetismo, que aliás não passa do processo de que nos servimos para a concentração e a libertação do fluido. Então o magnetismo é um processo, é uma maneira, uma forma onde nós concentramos e libertamos esse fluido. Essa palavra fluido, durante o tempo a gente vai ouvir aqui em vários momentos, em várias explicações, mas mais à frente a gente vai entender que fluido é esse que ele tanto fala, que já que todos nós temos, todos os seres, nós chegamos lá. E essa associação magnífica de todas as forças criadas, que o fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Mas também está na Revista Espírita, sendo que aqui está em julho de 69. O que trago aqui agora para vocês é o ponto de Leon Denis para nós sobre o magnetismo. Ele nos diz que o magnetismo é considerado em seu aspecto geral a utilização sob o nome de fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Então é uma força psíquica, é algo que está dentro do nosso pensamento, né? E é utilizado por aqueles que abundantemente possuem. Tem uma grande força psíquica e uma grande vontade. E aqui eu vou citar uma parte, está em Atos dos Apóstolos 3:1-8, que é uma passagem onde Pedro e João dirigiam-se ao templo para fazer as suas orações, né? E era trazido um homem que desde sempre, né, como eles dizem aqui, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, e qual todos os dias ele se põe à porta do templo, numa porta chamada Formosa, e que ficava ali a esmolar, né, que era muito comum naquela época termos essas situações. E ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Porém Pedro e João, né, fitou-os nos olhos e disse: olha para nós. E olhou ele, né, para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro lhe disse: não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que tenho, isto te dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então aqui nós vimos que os apóstolos, Jesus, a gente não tem, nem contesta ou não tem dúvidas da força magnética que Jesus tinha com o seu olhar, que saía pelas suas vestes, né, virtudes, que auxiliava os enfermos e todos aqueles que clamavam e que necessitavam do seu auxílio. Né? Como ele mesmo, como a gente sabe, Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Mas também os apóstolos aprenderam a lidar com esse fluido e com essa forma de tratar através do seu olhar, através da mão, através do contato, né, que mantinha com esses enfermos. E, de fato, pela vontade que tinham em auxiliar. O livro em questão onde o Leon Denis trata sobre isso é o Invisível, no Invisível. Vamos entender um bocado da classificação do magnetismo. Em nosso planeta, podemos distinguir 4 espécies de magnetismo. Isso Antônio Luiz Saião diz 4. E aqui eu vou apresentar, na verdade, os 3, que é o mineral, o animal, e eu considero que o humano também seja animal, não é? E espiritual. O livro onde ele trata sobre esse assunto é em Elucidações Evangélicas. Ele diz que minerais e vegetais e animais possuem estados de condensações apropriadas, que lhes permitem exercer influências radiantes especiais. Os astros influenciam a Terra influencia os corpos, e a Terra influencia os corpos terrestres e estes se influenciam entre si. E há um magnetismo mineral, vegetal e animal. Tem também, como ele gosta de falar aqui, o magnetismo astral, que se manifesta pelo movimento periódico das marés, que são as marés altas e as marés baixas, não é? As marés baixas são muito boas para fazer aquelas caminhadas na praia, as marés altas para aqueles que gostam de pegar as ondas, né? Vários esportos náuticos, e das evoluções siderais, os movimentos lunares, solar. O magnetismo terrestre, pela acessibilidade bipolar da bússola, né? Um mecanismo de localização que está sempre voltado para o norte da Terra, e que a gente sabe que é essa força magnética que vem do centro do nosso pequeno planeta. Né? Nós temos os ímãs, e o magnetismo mineral, vegetal e animal, por ações particularmente especializadas, a constituição íntima de cada substância ou de cada ser. Também está por referência no magnetismo curador, que é o manual técnico de Alphonse Bouet. Como eu vos disse no início, eu estou muito longe de ter aqui a ciência na ponta do meu currículo, não é? Então eu trouxe um pequeno vídeo que, em 1 minuto e meio, a gente vai tentar entender um bocadinho dessas explicações das transformações, né? Desses efeitos lunares. Opa, não foi. Vamos lá ver se assim vai. Talvez assim. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar.
Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia, e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Bem, eu vou tentar fazer aqui uma coisinha antes. Assim, acho que assim tá bom. Pronto. Agora vamos falar um bocadinho sobre o magnetismo espiritual, né? Esse que nós, aqui, enquanto espíritas, estamos sempre a conviver com ele, né? Pelo menos tentamos sempre conviver com ele, né, em todas as nossas tarefas da casa e outras, né, que é de extrema importância para nós. E Antônio Luiz Saião também nos diz que o magnetismo espiritual, sua ação e seus efeitos são incontestáveis. O estudo e a experiência facilmente os comprovam nas sessões espíritas. Ele diz também aqui que a vontade desenvolve o fluido, seja ele animal, seja espiritual. Porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, nós temos aqui um mentor, ou seja, um espírito desencarnado, auxiliando o encarnado a auxiliar o assistido, no caso o paciente, né? Há aqui então uma mescla do magnetismo espiritual com o magnetismo animal, sendo esse fluido os dois fluidos sendo manipulados em ação magnética para o assistido, né? Aí precisa existir essa ligação entre eles, a vontade de receber também, não é? De estar solícito para o atendimento é essencial. E vamos agora entender um bocadinho esse tal fluido que a gente está a falar. Mas que fluido é esse que se mescla um com o outro? E o Livro dos Espíritos, nas questões 65 e 66, a tratar de seres orgânicos e inorgânicos, Kardec pergunta aos espíritos assim: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E ele responde prontamente que ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Portanto, quanto a esse fluido, quando nós falamos de fluido magnético, nós estamos a falar do fluido que nos liga a todos, seres orgânicos e inorgânicos. É o fluido universal, esse fluido que compõe a cada peça desse nosso universo. Esse fluido advindo do nosso Criador. E nessa mescla desses fluidos nos atendimentos, que nós vemos em muitos trabalhos nas casas espíritas, principalmente aquelas, eu vou usar a referência do Brasil, porque aqui em Portugal não conheço uma que trabalhe especificamente com ectoplasmia, com trabalhos mais assim, estruturados com ectoplasmia. As casas são localizadas em locais muito próximos à natureza. Isso é porque eles levam para dentro das salas a natureza? Não, mas porque os espíritos acabam por manipular essa energia, esses fluidos da natureza ao redor, dos minerais que possam estar ali no solo e do próprio solo. Esses fluidos são manipulados e utilizados nos tratamentos dessas casas, né, que trabalham com esse tipo de atendimento. Na pergunta 66, Kardec, como sempre, muito insistente, ele pergunta: o princípio vital
é um só para todos os seres orgânicos? E os Espíritos dizem, sim, modificado segundo as espécies. É aquilo que nós vimos lá atrás, que cada ser absorve esse fluido de acordo à sua constituição, de acordo à sua formação. É que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Mais à frente vamos ver a ligação com esta ciência, né, que é o magnetismo, indicada porque nos auxiliou no conhecimento desta ciência. E digo isso porque vamos falar agora sobre a prece, de fato, e o magnetismo. E temos uma passagem do Mesmer, né, Franz Anton Mesmer, Frederic Mesmer, mais conhecido como Franz Mesmer, que foi um médico sábio, né, que é uma região da Baviera, na Alemanha, linguista, advogado, músico e fundador da teoria do magnetismo animal, chamado mesmerismo. E Mesmer diz que um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso, ainda é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então é aqui, meus amigos, que eu mostro que, e comprovadamente, por todas as, né, matérias que aqui nós que foram trazidas, que foram nos indicadas aqui, que nós, mesmo não sendo estudantes ou doutores do magnetismo, temos a possibilidade de utilizar este fluido, que todos nós temos, não é? E sermos tão atuantes quanto um magnetizador, através do recurso da prece. Vamos ver como, né? Primeiro vamos entender o que é a prece. Então, só brevemente, que eu acho que todos nós já sabemos, já utilizamos essa diariamente nas nossas vidas, né? Não sabemos mais andar sem a prece. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no Pedi e Obterei, o capítulo 27, né, dedicado à prece, nos esclarece que através do pensamento entramos em comunicação com o destinatário da prece. A prece é a forma de comunicar, de nos ligarmos ao mais alto. Miramês nos mostra que orar é encontrar uma forma, né, é uma forma de proteção, de resguardo contra o mal. É a fonte de equilíbrio e nos dá força para seguir na jornada diária. Quem é que não precisa de uma proteção nos dias de hoje? Hoje, e acho que sempre, né, nós sempre precisamos de proteção. Cada um sabe das suas dificuldades e do que necessita. Tem aqui mais uma frasezinha, onde Vinícius nos diz que orar é sentir. Ou seja, não há verdadeira prece sem sentimento. É ele que define o nosso pensamento. O nosso pensamento está onde está o nosso coração. As palavras que articulamos e a força e fé que lhe imprimimos. Isso é importante, a vontade. E é aqui que também, no capítulo 27, no item 10, sobre a ação magnética da prece, ele nos diz que dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, sim, porque nós dirigimos nosso pensamento a Deus e ele está fora do nosso mundo, né, da nossa terra, ele está no espaço. De encarnado para desencarnado, ou vice-versa, e nós vamos ver mais aqui à frente que os desencarnados também utilizam a prece como recurso magnetizador. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. O Espiritismo torna bem compreensível a ação da prece para todos nós, porque ele explica o modo de transmissão desse fluido, né, do pensamento, quer no caso em que o ser a quem nós oramos seja acudido pelo nosso apelo, né, aceite o nosso apelo, ou que ele chegue apenas por pensamento. Ele não recebe, mas sente alguma vibração daquilo que nós passamos para ele. Para entendermos ou compreendermos o que ocorre de fato no momento da prece,
como acontece dessa forma, é preciso a gente se conceber, vamos nos visualizar, todos nós, né, todos os seres, mergulhados no fluido universal. Esse fluido que circula, nos circunda, que está no ar que nós respiramos, que está nas cores que nós vemos, que estão no nosso irmão ao lado, que está nas plantas, nos vegetais, que todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe a vontade, uma vontade, e a vontade é o impulso, é o que impulsiona esse fluido. Ele é o veículo do nosso pensamento, como o ar é o do som. E com a diferença apenas que as vibrações no ar são circunscritas, elas ficam ali ligadas ou dentro de um espaço. E o fluido universal se estende ao infinito. E é por isso que a gente tem uma frase, que eu não vou saber dizer de quem é, mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, que a prece de uma mãe ultrapassa as portas do céu, né? Ela transcende, porque a vontade, né, o amor, a dedicação, o pensamento positivo que uma mãe coloca na sua prece, no socorro de um filho, é uma vontade muito forte, muito grande. Por isso que nós, humildemente, quando precisamos, quando o calo aperta, a gente sempre roga a Maria, né? A gente pede à mãe que o filho atende. Que mais à frente, ainda dentro do Evangelho, a energia da corrente, dessa ligação que nós foi um bocadinho a mais, guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Ou seja, essa força vai estar diretamente ligada com o pensamento que nós idealizamos e com a vontade que nós imprimimos a esse pensamento. E é dessa forma que os espíritos ouvem as preces que nós lhes dirigimos, né? Qualquer que seja o lugar, ou seja, o lugar onde nós nos encontramos, aqui no caso pouco importa, porque o que vai contar é o pensamento e a vontade. Eles também se comunicam entre si pelo pensamento e nos transmite as suas inspirações e também as relações que estabelecemos à distância entre encarnados. É sempre pelo pensamento. A prece é uma magnetização moral. Esse é o Antônio Luiz Saião, nesse livro Elucidações Evangélicas, que nos diz que a prece, considerada do ponto de vista espiritual, é uma emanação dos mais puros fluidos, por meio do qual amparo e força recebem, mesmo a seu malgrado, mesmo aquele que não quer a prece, né, no caso a vibração, os nossos rogos, acaba sempre por receber, e aqueles a cujo o favor é ela feita. É uma magnetização moral operando-se à distância. É uma atividade que nós sempre convidamos as pessoas da casa, né, aqueles que frequentam a nossa casa, que assistem às nossas palestras, que são as vibrações que nós fazemos. E é exatamente no momento que nós estamos a passar mais de um ano, né, que o quão importante foi as preces, as vibrações, e entender que essa magnetização, essa vontade, esse fluido, pode sim ultrapassar as barreiras do espaço físico. Saião ainda nos diz que pela prece exercemos, de um ponto de vista mais alto, a ação idêntica a que desenvolve o magnetizador sobre um paciente. Mais uma confirmação, não é, daquilo que o Mesmer nos diz, que através da prece nós conseguimos magnetizar, ou seja, envolver para aquele que nós dirigimos a nossa prece. Assim sendo, orar é emitir fluidos sutis que propelimos pela força da nossa vontade, do amor, que vão envolver aquele a quem se ora, fortalecer-lhe o espírito e sim também esclarecê-lo. E aqui eu me lembro de uma passagem no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, eu acho que é o primeiro capítulo do livro, que inicia-se com uma prece de uma rapariga, uma menina,
ela volta a prece para a própria mãe e pede com muita força e vontade que a mãe auxilie na cura da segunda esposa do seu pai. Ela estava muito doente. Só que essa prece chegou na espiritualidade numa pureza, numa sutilidade tal, que passou. Não foi a mãe que recebeu a prece, foi os espíritos superiores, foram os mentores daquela família. Clarencio, por conta dessa prece, passou 2 anos em assistência àquela família. Isso porque aquela prece, além de ter auxiliado a enferma encarnada, auxiliou aquela que provocava a enfermidade da encarnada, que era a mãe desencarnada da menina. É muito, muito, muito interessante essa história, como isso se desenrola no livro, né, que é uma leitura que é fundamental para nós. Então, nós ao orarmos, independente de termos o conhecimento de quem é que está a acompanhar ou quem está a obsedar aquele ser, né, quando temos a pureza de simples, pelo auxílio só de auxiliar, de ver o outro melhor, veja que essa prece, uma singela prece, auxiliou, pôde estruturar e auxiliar aquele grupo familiar que estava em resgate, obviamente, de dívidas do passado, né? Assim sendo, orar vai ser sempre emitir fluidos sutis. Não podemos nunca nos esquecer disso, com a nossa vontade e com o nosso amor. E se nós nos acharmos indignos de orar por alguém? O Evangelho também nos diz que o homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Isto, não é? Ele fala nesse capítulo 27, e ele nos diz por quê? Porque a consciência da sua inferioridade, quando nós temos consciência, pedimos por alguém, mas sabemos que também somos pequeninos, que somos também necessitados desse auxílio. Isto mostra humildade. E essa gratidão, né, que nós temos a Deus em poder auxiliar, ele leva em conta a nossa intenção caridosa, né, e em nosso favor, o fervor e a confiança que são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. E essa conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Então, independente da nossa, não é conduta moral, mas quando a gente se sente até indigno, né? Talvez, por muitos motivos, a gente acha que eu não estou em condições de fazer uma doação, eu não estou em condições de me colocar em trabalho de prece porque eu não tive um bom dia, ou porque eu não estou bem. Mas se você tem essa consciência que não teve um bom dia, que você não está tão bem, né, se sente também pequenino, tão bem, necessitando de auxílio, mas ainda assim você encontrou ali uma fagulhinha dentro de ti, uma força para se colocar em pronto, em prece por alguém. É claro que Jesus, que Deus nos vai observar a sua força, seu empenho, e vai buscar em ti esses eflúvios necessários, essas energias necessárias para auxiliar aquele para quem rogas e outros, né? E os outros, e para ti e para quem rogas. Repelida, isso é bem fácil, é bem importante dizer, que as preces só são repelidas quando é vinda de um coração orgulhoso, que deposita a sua fé no seu próprio poder e nos seus merecimentos, acreditando ser-lhe possível sobrepor a vontade do Eterno. Então, quando nós nos colocamos acima de Deus, essa prece, quando nós achamos que eu estou a curar, eu estou a tratar, eu estou a interceder, quando nós tomamos essa posição orgulhosa, né, indigna, essa prece não é absorvida pela espiritualidade. Como a prece tem que ser sempre
né, nossa companheira diária nas nossas atividades, e era tão bom se a gente pudesse, às vezes a gente no corre-corre do dia a dia, levanta da cama dizendo um Pai Nosso a caminho da casa de banho, entre o café e pegar a mala e vai entrando no carro, e a gente vai nessa correria, mas é tão bom se a gente pudesse mesmo parar para fazer essa prece e orar, antes de qualquer atividade das nossas vidas, nem que seja um muito obrigado, seria de extrema importância. E fazendo uso disso, óbvio que a gente vai montando a palestra durante um tempo, né? Eu fiz a abertura do Evangelho para iniciar os meus estudos e caiu-me aqui um texto que está no capítulo 8, no item 20, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E eu quis trazer esse texto aqui, porque achei que é de extrema importância para nós. Porque o fato é que muitas vezes esse texto me caiu no Evangelho, nos estudos que a gente faz na casa, mas eu nunca fui buscar quem era esse J.B. Vianney. Santo Cura d'Artes. D'Artes eu sei que é uma cidade em França, mas nunca tinha ido buscar mesmo quem era esse, né? E descobri que na verdade é João Maria Batista Vianney, que é Santo Cura d'Artes. Ele foi um sacerdote francês que foi canonizado pela Igreja Católica, sendo que em 23 de abril de 1928, não foi por acaso, nós estamos muito próximos dessa data, né? Ele foi nomeado padroeiro dos párocos, né? É também conhecido como Santo Cura d'Artes. E essa passagem do Evangelho, ela refere-se a uma evocação deste espírito para tratar uma pessoa cega. E aí ele diz assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão aquele que é o Pai de todos nós. Então ele essa humildade que Deus nos solicita, não é? Aqui já desencarnado, o Vianney, né? E ele, como essa prece completa assim: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu e olhai e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes, que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá, sempre dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. E isto é para nos mostrar que, embora ele podia, enquanto espírito, manipular fluidos, né, e tal, e assumir-se como curador. E ele também, nesse processo da leitura, que depois quem quiser pode continuar o estudo do capítulo 8, item 20, pode ver que as doenças no nosso corpo físico, né, elas estão muitas vezes ligadas a enfermidades que nós trazemos no nosso perispírito, né, que são dívidas, são situações que nós temos que resgatar de nossas vidas passadas e que muitas vezes também solicitamos essas doenças para que possamos desenvolver sentimentos em nós necessários para a edificação, para a evolução do nosso espírito. Eu agora quero vos convidar para a gente, eu hesitei um bocado de colocar aqui esse vídeo, eu vou interromper esse compartilhamento, depois nós voltamos para aqui porque eu vou compartilhar o outro vídeo com vocês, porque é um bocadinho comprido, mas eu acho bem interessante nós vermos esse vídeo juntos, porque ele vai juntar aqui, vai fazer de uma maneira bem
aqui, de uma maneira que a gente compreenda melhor todo esse processo da prece e a utilização dela nos 2 planos da vida, tá? Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Vamos beber, cerveja. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Se for voltar com ele, é melhor não voltar Ouve-se mais. bem? E aí, quem tá tendo? Tá bom, mas só hoje. Essa é a parte que eu vou te matar. Hein, Suzana? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas 3 que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Eu digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais uma. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus. E cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança,
bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo. Bora. Entra aí logo, cara. Vamos aí, entra aí. Vamos logo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Deixa o cara, Maurício. Ô, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje cala não, a boca, cara. Fernanda. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje. Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual. De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando.
Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Bem, meus amigos, esse vídeo fica aí a dica da TV Mundial de Espiritismo. Ainda é uma série, tem um todo desenrolar desde o início, né? São processos primeiro para explicar esse processo obsessivo e tudo mais, e como desenrola. E tem uma parte final, que é para quem quiser e tiver curiosidade de ir ver. Eu vou voltar aqui a compartilhar o nosso estudo. Deixa lá, peraí que eu não pedi aqui o compartilhamento. Lívia do céu, aqui. Conhece, né, Patrícia? Que bom. Esse é muito bom, eu acho bastante elucidativo esse material. Tela 2, eu acho que aqui é essa que vocês veem. Voltar a visualizar. Compartilhamento de tela? Sim, né? Já viu os sinais, muito obrigada. É isso aí. Sim. Pronto, aqui nós já falamos do VNA e agora vamos dar continuidade aqui. O filme também já foi. Caiba Schutel nos vem falar da forma da prece. No livro Preces Espíritas, ele diz que a forma nada vale. O pensamento é tudo. Orai de acordo com as vossas convicções e da forma que melhor lhes apraz. Um pensamento vale mais do que numerosas palavras das quais o coração está ausente. E já que nós, nesse vídeo, podemos constatar, não é, que tanta espiritualidade quanto nós utilizamos da prece na intercessão, no atendimento, né, daquele para qual nós rogamos e até por nós mesmos, eu tenho aqui uma outra abordagem que é sobre a prece coletiva, que são as vibrações, as irradiações, os termos que nós queremos dar a esse grupo de pessoas que se reúnem com um propósito, né, de objetivar o pensamento em prol de uma ação. Então a prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e uníssonos. E a gente fala, isso está no capítulo, também é o item 15 do mesmo capítulo 27. Mas vale também lembrar aqui que a gente poderia ter ali uma coletânea, ter 100 pessoas reunidas, e em um outro grupo que tivesse apenas 3. Se daquelas 100 as pessoas estivessem com os pensamentos completamente desviados, os sentimentos não existissem, não tivessem interligados em pensar no sentimento, de nada valeria. Teria muito mais forte aquele pequeno grupo, que estava com o pensamento e a energia voltado no bem, no mesmo propósito, do que ter 100 pessoas, cada um para um lado diferente. E é por isso que eu venho aqui vos fazer um convite e já informo a todos que queiram deixar as vossas águas à parte para fluidificar. E vamos juntos, vamos orar junto com Jesus. Peço que vocês se coloquem de maneira confortável nas vossas acomodações, nas vossas cadeiras. Deixa eu só ajustar aqui a minha tela para que eu possa ver vocês também aqui ao pé de mim, que às vezes eu não consigo ver todos. Isso, agora eu vejo todos, está ótimo. Vamos fechar os nossos olhos. Acho que a Cristina já voltou, foi buscar água já. O Antônio foi buscar água. Vou esperar um bocadinho. Já voltou com a água, pronto. Então os outros, tem uns que estão desligados, não consigo ver. Mas vamos lá. Vamos sentar-nos confortavelmente. Veja Patrícia, boa. Vamos fechar os nossos olhos, cerrar os nossos olhos para o mundo material. É por isso que nós convidamos que os olhos sejam fechados. E vamos lembrar de Vianney,
Com os olhos fechados, a gente fecha o nosso olho terreno para as coisas da terra. Vamos respirar profundamente. Inspirar lentamente. Buscar sentir a presença amorosa dos nossos mentores. Acalmando a nossa mente e alinhando os nossos sentimentos com a figura amorosa de Jesus. Vamos juntos visualizar o nosso irmão maior nas suas explanações, nos arredores de Cafarnaum. Este grupo de humildes que também se encontram a caminho, juntos oram pela humanidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Companheiros de jornada, juntos em um só pensamento, iremos vibrar por nossa casa espírita, que nos acolhe, sendo o nosso educandário e pronto-socorro espiritual. Caminhamos munidos da luz advinda do fluido que nos une a todos. Vibramos amor ao nosso próximo, envolvendo todos os ambientes da casa física, para que cada irmão que adentre estes espaços, estejam eles encarnados ou desencarnados, possa receber o auxílio devido, restabelecendo-se a energia e o bom ânimo. Vamos envolver em sentimento de gratidão fraternal todas as equipes espirituais que auxiliam os encarnados na organização dos trabalhos da casa, dando o Senhor Jesus a esses abnegados do espaço força e sabedoria divina. Envolve também os trabalhadores encarnados, para que desenvolvam em seus corações a essência da caridade moral, sendo sempre o vosso exemplo presente nos pensamentos e ações destes companheiros. Deus, Criador do Universo, busque em nós energia amorosa para envolver o nosso pequeno planeta em uma tela de proteção e permite-nos envolver todos os seres, orgânicos e inorgânicos, na harmonia da Tua vontade infinita. Mestre amigo, envolve-nos em seus melhores eflúvios para a compreensão do Teu Evangelho, que ele se faça resplandecer sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Espiritualidade amiga, mentores individuais, façam-se ativos na limpeza psíquica dos nossos lares, assim como na fluidificação das nossas águas. Em elevação, plenos, chegamos ao Monte das Bem-aventuranças. Ao longe, vistoso homem, de porte íntegro, um olhar doce e uma voz que nos tocava o coração, falava à multidão.
Tudo que disse fez brotar em cada coração sentimentos fraternos, caridosos e uma força que expandiu as nossas auras ao ponto que elas se tocassem e tornaram-se uma luz intensa que irradiava amor por todo o universo. Juntos, munidos da vontade em auxiliar e em uma só voz, oramos com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Gratos e prontos, repletos de gratidão, e eu ainda mais por fazer parte desse grupo de humildes, que rogaram junto com Jesus por esse nosso pequeno planeta e por tudo que habita nele e no universo. A nossa mensagem final do trabalho de hoje é que seja prece, seja oração, seja reza, não importa. O que importa é que a façamos com o nosso coração. Muito obrigada. Bandeira tá batendo fogo. Suzana, é tudo seu.